foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Oh, aleluia. Então vamos orar. Deus eterno e soberano que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez nós estamos aqui reunidos para poder nos capacitar, continuar crescendo em conhecimento, ó Deus. Nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, feito em nós, através de nós, ó Deus. E nós pedimos que mais uma vez o Senhor esteja presente neste lugar, através do Teu Espírito Santo, ó Pai. O conhecimento ele é bom, o conhecimento ele é essencial, mas quando nós falamos em pregação da Tua Palavra, nós precisamos do Teu Espírito Santo agindo em nós, Pai. E é Ele que nós pedimos nesta noite.
dando discernimento, dando iluminação que vem do alto, para que nós possamos compreender e, ao compreender, colocar em prática no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos. Amém. Mais uma aula, então, do nosso curso, nossa 6ª aula. E hoje nós vamos falar sobre conclusão. Já vimos sobre a introdução, já vimos sobre a proposição, já vimos sobre o desenvolvimento na aula passada. E agora nós vamos ver então sobre a questão que envolve a conclusão da ministração. Para isso, eu separei um vídeo para vocês. Nós vamos já estar assistindo. De um pastor que eu particularmente gosto muito, assisto de vez em quando, que é o pastor Josué Brandão. Quem já conhecia? Não? Fica aí como indicação, exímio pregador da palavra. E eu vou passar aqui uma parte final de uma mensagem dele, principalmente caminhando ali na conclusão. É um trecho de uma mensagem, mas voltado ali para a conclusão, para nós estarmos depois fazendo algumas observações. Quem diz que essa nota vale R$100 não é você, Pedro. É o Banco Central que a emitiu. Se você me disser que ela não vale R$100, pouco importa o que você diz, porque o Banco Central diz que ela vale. O que eu estou dizendo é, o que dizem ao teu respeito não é o que define você. O que define você é o que o Criador disse ao teu respeito. Não importa se alguém diz ao contrário, o Criador é o único com poder para determinar. Estabeleceram em você um DNA, uma marca, uma essência. E presta atenção, você é no DNA, na íris, no timbre de voz. Você é reconhecido diante de Deus no mundo espiritual por 4 elementos que a Criador estabeleceu em você que não se confundem. Dizem, eu não sei até que ponto é verdade, que existem pelo menos 7 pessoas no mundo idênticas a você, fisicamente. Mas 4 elementos da sua identidade de alma não se confundem. Sua impressão, seu DNA, sua íris e seu timbre de voz. Por que Deus fez isso? Porque Deus não trata com você na multidão. Ainda que no meio da multidão, Ele trata com você individualmente. Você é único, você é pessoa exclusiva, você é singular. Deus valoriza e ama você como você é. Você entendeu? Diga amém. Então presta atenção. Não é narcisismo você olhar para você e dizer, eu amo. Não é distúrbio. Até porque Jesus me ensinou que eu só posso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Como amo isso em você. Como anda você com você mesmo. Como ser humano, se ele não for curado, ele vai ficar insatisfeito. Eu conheço gente que já ficou horas na mesa de cirurgia, tira aqui, coloca ali, aumenta cá, levanta cá, derruba lá, afina de um lado, enxerga do outro, alonga, diminui, estende, e depois da recuperação ele fica. Aí depois que se recupera, percebe que o problema não era no abdômen, não era no nariz,
não era no glúteo, não era na coxa, era na alma. Eu estou condenando você se cuidar como você entender que deve? Não. Eu estou condenando você fazer do seu corpo um laboratório e não fazer da sua alma um caso. Gente, que o corpo é um palácio, mas a alma é um monturo. Do que adianta? Sua alma é mais importante. Eu vou parar. Sua alma é mais importante. Terça-feira a gente continua. Eu quero concluir te dizendo que você entende que a salvação de Cristo te torna pleno. Você descobre que para viver você só precisa de Jesus. Jesus é teu tudo. Vou repetir porque quase ninguém ouviu. Jesus é teu tudo. Paulo diz em Colossenses 2 que Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo e em todos. Colossenses 3:11, salvo engano, deixa eu conferir. Isso aí, Cristo é tudo e em todos. Ei, tudo que você precisa é Jesus. Você se relaciona com as pessoas, você ama as pessoas, você convive com elas, você casa com pessoa, você dedica a sua vida a pessoas, seja cônjuge, seja filho, sejam amigos, mas esse papo, se não for com você, eu morro. Ei, quem tem as guardas da tua vida é Jesus. Não dê a ninguém comando da sua existência. Não dê a ninguém comando da sua vida. Não deixe ninguém escravizar. Colossenses 2:8-10, Paulo diz: ninguém vos faça escravos seus com vãs filosofias. Não seja escravo de ninguém. Não deixe ninguém lhe manipular. Eu já disse para as pessoas que convivem comigo: você arranca a camisa sem tirar meu paletó. Agora, se eu descobrir que você está me manipulando, você não vê as minhas costas nunca mais. Porque manipulação é comportamento de gente doente que precisa adoecer os outros. Sua suficiência é Cristo. Falei com o seu vizinho: sua suficiência é Cristo. Jesus é seu guia, é seu mestre, é seu comando, é seu controle, é sua fonte de vida. Jesus é a sua luz, é o seu sol, é a sua estrela, é o seu dia, é a sua manhã, é a sua tarde, é a sua noite. Jesus é tudo, Jesus é tudo, Jesus é tudo. Eu vou repetir: Jesus é tudo e em todos, e Ele é a nossa fonte de vida. Quem consegue entender esse pouquinho aqui, o que mais ou menos ele está conversando ou ministrando nesse dia? Dá para ter uma ideia ou não? Nesses 7 minutos. Nós vamos ver que ele começa falando sobre uma questão pessoal. Ele até usa uma nota para falar que o que define o valor da nota é o quê? Quem define o valor da nota? O Banco Central. Então o que diz quanto a nota vale, vem de lá, o Banco Central. A partir do que vem de lá, a gente não consegue mudar o valor dela. Tem gente que tenta adulterar, falsificar, mas o que vem pré-estabelecido de lá, e ele trabalha essa questão que Deus é quem define o nosso valor. Então ele está ministrando sobre a questão de relacionamento pessoal e relacionamento consigo mesmo.
intrapessoal, né? Você se relacionar consigo. E as pessoas às vezes têm dificuldade, nós temos dificuldade tanto de se relacionar com o outro quanto de se relacionar conosco. E muitas vezes nessa relação com o outro, muitas vezes pode acontecer de nós nos perdermos em querer simplesmente ser alguém que o outro quer que nós sejamos. Então ele vem trabalhar que nós não podemos trabalhar nessa ideia. Na mensagem ele traz para nós a visão de que nós temos que trabalhar a ideia que Deus tem para nós. E daí ele conclui, quando ele entra assim, nós vamos continuar na terça, mas aqui eu termino. Ele conclui usando o quê? Que Jesus é aquilo que pode nos preencher. E nós precisamos dele tanto para o relacionamento intrapessoal quanto para o relacionamento com o outro. Relacionamento com as outras pessoas. Então assim, é claro que nós pegamos o final da mensagem, mas foi uma conclusão que encaixou? Na visão de vocês? Jesus de fato é esse ser que pode preencher o nosso ser para nós nos relacionarmos bem conosco e bem com o outro? Ficou legal, ficou bacana. Agora eu pergunto, se ele ministrasse tudo isso, mas não fizesse uma conclusão que encaixasse principalmente nessa, em Cristo, ele poderia comprometer toda a mensagem dele? Sim ou não? Com certeza. Se ele fizesse algo ali que não coadunasse com o que ele pregou, com o desenvolvimento, com a introdução, ele poderia colocar tudo a perder. Então é aí que entra a importância da conclusão da nossa mensagem. A conclusão tem duas ilustrações. Lembra que na aula passada eu falei para vocês usarem ilustrações. Lembra? Quem estava? Eu falei, usa a ilustração no seu desenvolvimento, usa a ilustração na sua introdução. É claro que você não pode colocar também ilustração na mensagem inteira, né? Você tem que saber encaixar certinho. Mas a ilustração, você pode colocar ela em qualquer lugar que ela sempre vai encaixar. A ilustração, ela sempre vai se encaixar. Por quê? Nós falamos que a ilustração é como uma janela. Qualquer cômodo da casa precisa de janela, sim ou não? O banheiro precisa de janela? O quarto, a sala, a cozinha. É claro que cada cômodo vai uma janela específica. A janela do banheiro não é desse tamanho. Às vezes ela é uma pequenininha, ela é essencial, precisa dela, mas é uma menorzinha. Então às vezes vai ter momento que na introdução você vai precisar usar uma janelinha menor. Na conclusão da mesma forma, porque o seu tempo é resumido. Agora, no seu desenvolvimento do sermão, você tem mais tempo, você tem mais espaço para você colocar uma ilustração maior. Você pode aumentar a sua janela, a sua ilustração e trazer mais informação na hora que você estiver desenvolvendo o seu sermão. Então, duas ilustrações que podem nos ajudar a entender a importância da conclusão. A primeira seria o seguinte. Imaginem comigo uma casa que está sendo construída. Começa lá pela ferragem, como nós já vimos em uma das nossas aulas, o irmão Daniel até nos ajudou, nas vigas, baldrames, vergas, isso, cara, vergas e contravergas é na janela, né? Mas as vigas lá, o alicerce, aí começou a se levantar, senhor, meu irmão, começou a se levantar da casa com os tijolos, beleza, aí depois monta a parte de cima ali, entra o telhado, aí depois disso vem o reboco nas paredes. Beleza. Terminamos então de rebocar toda a casa, podemos já sentar o piso, ou fazer o contrapiso primeiro, né? Faz o contrapiso, depois vem e reveste com uma cerâmica, um porcelanato. Eu pergunto, essa casa está completa já? Não. Por quê? O que está faltando? Pintura. A pintura, que chama-se de acabamento, né? O acabamento. Passar uma massa, ou fazer um cal fino, pintar com uma tinta. Hoje faz tanto trabalhado, né, em acabamento, não só com pintura, mas detalhes que são feitos com materiais específicos. Agora eu pergunto também, o fato só de eu usar uma tinta vai deixar a minha casa bonita? Por que não, Miguel? Precisa a escolha certa, cor. Vamos supor que eu fiz toda a casa, fui lá, usei a melhor massa corrida possível. Melhor massa corrida nas paredes. Tem alguém que tem um pouquinho de pintura? Saberia dizer uma marca, uma Souvenir, mexe com massa corrida também? Vamos supor que eu usei a melhor massa corrida. Aí,
vai lá e eu pego uma tinta, por exemplo, vermelha. E eu pinto toda a casa de vermelha. Vai ficar legal? Se for para um petista vai ficar legal, né? Porque ele vai até colocar o 13 lá junto. Vai colocar por todos os cômodos. Mas não vai ficar legal, porque não combinou. Ou eu posso pegar ainda a melhor tinta, só que eu não ser um bom profissional. Na questão de pintura, eu, o Ellison, não tenho muita experiência. Se eu for fazer um serviço, vou fazer aquele serviço malemar, né? Só para dizer que fiz mesmo. Então eu vou lá e pinto. Eu peguei a melhor tinta, eu tenho a melhor massa corrida, eu usei os melhores materiais possível, mas a minha mão de obra não é boa. Vai ficar bonita a casa? Talvez para um e outro, oh, legal, né? Mas pega uma pessoa detalhista, pegar um pintor, ele chega, ele já olha assim, ele, pelo amor de Deus, que serviço foi esse? Então eu posso fazer uma casa e deixar o acabamento dela ruim. E o fato de eu deixar ruim pode ser um modelo bonito de casa, pode ser ali materiais na ferragem, na estrutura, os tijolos, pode ter sido os melhores possível, mas por eu não ter feito um acabamento bom, eu comprometo toda a minha casa, toda a minha obra, só pelo fato de não fazer um acabamento bom. Agora, vamos entender por outro lado, eu posso às vezes usar no meu alicerce um material bem inferior, os ferros. Posso não ter colocado tanto concreto ali para fazer as vergas. Posso ter levantado com um tijolinho bem daqueles mais fraquinho possível. Eu mais ou menos acompanhava uns irmãos construtores lá em Marechal. Não sei se o irmão Daniel conhece o tal do tijolo requeimado, que fala, né? É aqueles que às vezes na hora do aquecimento ali no forno, passou um pouquinho, ou saiu antes da hora, então eles são vendidos mais baratos. E os construtores lá adoravam, porque eles trabalham muito a questão do custo. Eles não estão, às vezes, muito aí, aqueles que queria ganhar na minha casa, na minha vida, eles queriam preço. Então eles iam, pegavam esse tijolo requeimado e metiam na casa lá. Depois que vinha um reboco, sumia tudo aquilo. É só o pedreiro e o construtor que sabe o que aconteceu. Então, eu usei esses materiais fracos na minha casa, só que eu fui e caprichei no acabamento. Quem chegar e olhar vai falar o quê? Que casa bonita. Olha, que negócio show de bola. É por isso que eles vendem um monte. Aí a pessoa vai lá e financia no Minha Casa Minha Vida, aí de repente lá com 2 meses tá rachando tudo as paredes, né? Por quê? Porque o serviço foi feito com material de qualidade inferior. Só que o acabamento ficou tão bom que a pessoa olhou e apaixonou, gostou. Se tivesse sido o contrário, às vezes um material bom, mas uma pintura ruim, a pessoa, não quero isso não. Mas como é o contrário, a pessoa se interessa. A conclusão seria o acabamento da nossa construção. Quando você consegue desenvolver um sermão legal, aí você chega na hora de concluir, você conclui com um acabamento bom, pronto, fecha com chave de ouro. A conclusão também pode te salvar às vezes. Usando esse exemplo da casa aí com material um pouquinho inferior, às vezes você veio na introdução, não começou muito bem, estava nervoso, isso acontece comigo, gente. Acontece comigo. Fui ministrar aquele dia na capacitação lá no Panorama, aí quando eu cheguei eu estava com a mão gelada, né? Porque eu estava nervoso. Eu estava assim por dentro, eu estava nervoso com aquela preocupação natural que eu sinto. Vou pregar hoje em qualquer lugar, eu tenho uma pressão em mim, entendeu? Uma responsabilidade sobre mim. Que geralmente, no meu caso, passa quando eu pego o microfone. Ah, Welles, por quê? Porque nessa hora você vai começar a falar? Não, é porque quando eu começo a falar, passa aquele nervosismo. Porque agora já era, seja o que Deus quiser. Então, na hora que eu começo a falar ali e ministrar, passa aquele nervosismo, eu começo a me acalmar, parece que me dá um ambiente de segurança, eu entendo naquela hora, não, agora é com o Espírito Santo, porque a minha parte eu fiz, mas até chegar nessa hora, geralmente eu estou um pouco nervoso. Eu lembro que naquele dia... Hã? Isso é bom. Pra mim é o contrário, quando eu pego é que gela tudo. Não vai, a mão já soa, o meu hoje está diferente, mas eu já fui assim também. Mas eu descobri que não é você que treme, é o microfone que treme e o teu corpo acompanha. Não sei porque, mas os dedos pegam a suar, as pernas dançam sozinho. Eu lembro que aquele dia o Jovim chegou para me dar a paz do Senhor, cara, que mão gelada, tá nervoso? Eu falei, tô.
Mas como assim, cara? Domingo passado tu pregou na sede e tal, mas foi domingo passado, hoje é outro dia. Entendeu? Vai ter pastores aqui, líderes do departamento infantil, me traz uma responsabilidade. Só que, como eu me preparo ali, a hora que eu começo, passa tudo isso. Só que pode ser que na hora que você tá nervoso ali, igual o irmão falou, que ele é o contrário, né? Quando você pega, às vezes dá aquele nervoso, pode ser que no começo você comece meio tremendo, meio nervoso, pode dar um branco de alguma coisa e tal, e você começa ali meio cambaleando. Só que se você, na hora da conclusão, você começa a crescer, o desenvolvimento vai indo até mais ou menos. Se na conclusão você trazer algo ali muito espetacular, você salva todo o seu sermão. É como a casinha que eu falei ali do material inferior. Mesmo que foi usado, isso daí é como se ficasse para trás. A pessoa ela vai gravar aquele final. Então a conclusão ela é super importante para você na sua ministração. Se tem algo que eu posso falar assim, que você deveria se preocupar em preparar, primeiro, a sua introdução, porque a sua introdução ela começa a prender a atenção dos ouvintes. Se você já perder logo no começo, para você recuperar depois é difícil. Então foca na sua introdução, mas principalmente, como eu vou concluir esse sermão? Enquanto você não tiver uma boa resposta, uma boa preparação para essa pergunta, como eu vou concluir meu sermão, de que forma eu vou concluir, o seu sermão não está completo. Você vai ter desenvolvido tudo, mas é como se a sua casa estivesse sem pintar, só rebocada. Ou quando muito só com uma massa corrida, sem a pintura, sem deixar aquele negócio bonito, legal. A conclusão é de suma importância. Quando nós falamos em conclusão, nós vamos ver que na nossa apostila ali, ó, tá que a conclusão é o clímax. O que seria o clímax? Como vocês definiriam o clímax? Essa palavrinha. Ponto alto. Ponto alto. Cume. Ponto mais importante. Seria mais ou menos assim, ó, para vocês entenderem. Tem uma montanha e lá na parte mais alta tem o famoso pico, né? Pico da montanha. Que, por exemplo, quem é um alpinista, isso, que se aventura em viver a vida nessa área, não é meu caso, mas admiro quem faz. O clímax é eles chegarem no pico da montanha. Entrou para a história quem, por exemplo, escalou pela primeira vez o Monte Everest. Se alguém fizer isso hoje, vai também ficar para a história. Sim ou não? Porque o clímax é ele chegar lá no cume, no pico da montanha. Então, a tua conclusão tem essa mesma importância. É aquele ponto mais elevado. É aquele pico da montanha. Então, você precisa caprichar para que ela possa ser assim, de uma forma que deixe o seu sermão bem completo. Tá bom? Todas as partes do sermão acima devem levar a ela. Se a conclusão não for feita adequadamente, todo o sermão pode ser comprometido por uma má conclusão. A conclusão tem como objetivo a tomada de atitude, fazer com que os ouvintes ajam em prol da transformação necessária em suas vidas que foi argumentada no desenvolvimento. Para tal atitude, damos o nome de apelo. Assim, pode-se dizer que a conclusão ela é dividida em duas etapas, resumo e apelo. O resumo visa abordar rapidamente o que foi dito no sermão, claro que em outras palavras, né? Enquanto o apelo deve fazer com que os ouvintes tomem uma atitude. Agora ali, ó, aspectos de uma boa conclusão. Quais são? Primeiro, ela encerra o assunto. Então, na hora da conclusão, não é um momento para você ficar pregando novas coisas. O meu sermão foi sobre Deus é. Salmo 46, ó. Deus é primeiro o nosso refúgio. Aí eu vou e ilustro sobre refúgio, desenvolvo sobre refúgio. O refúgio é um lugar que a pessoa pode passar isso, assim, 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 e ela pode se proteger. Por exemplo, na guerra, os lugares de refúgio eram os lugares onde os soldados se escondiam para que eles pudessem estar em segurança. Então, quando nós falamos que Deus é o nosso refúgio, é um lugar que nós podemos nos esconder, que o nosso inimigo vai passar por ali, mas nós vamos estar protegidos, ele não vai conseguir lograr êxito contra a nossa vida. Deus é o que mais? Aí você vai aplicando no Salmo ali,
nesse caso um sermão textual, né? Usando o texto e aplicando o seu desenvolvimento. Aí quando chega na conclusão, não é a hora de você falar assim, gente, Deus também é um Deus que ele é santo. Só que ele não somente é santo, mas ele também quer a nossa santidade, ele quer que você seja santo. Peraí, nós estamos falando sobre Deus, algumas coisas. Aí de repente a gente vem e muda. Deus é santo e exige santidade de nós. Viu como fugiu? Não é o momento para você falar de santidade. Não é o momento de você exigir santidade das pessoas. Então a conclusão não é o momento para você ficar trazendo coisas novas para a sua ministração. Se você quer trabalhar um outro assunto, você tem que desenvolver uma outra pregação, um outro sermão. A conclusão ela vem para encerrar. Opa, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus é o socorro. Aí você usou o texto. Agora, meus irmãos, ao ver tudo isso, nós vamos ver que nós podemos ter segurança no nosso Deus. Todas as fortalezas desse mundo, todas as proteções que existem. Nós vamos ver, por exemplo, lá na China, as muralhas que existem lá para proteger aquele país. Nada disso se compara à proteção que Deus pode nos oferecer. Eu estou encerrando o assunto, estou trabalhando o que eu trabalhei ali no desenvolvimento e encerrando o assunto aqui na conclusão. Então, você pode confiar que Deus tem proteção para a sua vida. A conclusão é para encerrar. Outro ali, reforce a aplicação da mensagem. Você trabalhou no seu desenvolvimento alguns tópicos. Quando vem a conclusão você vai usar argumentos que reforcem tudo aquilo que você falou, só que de forma resumida. Então, na hora do seu desenvolvimento, do corpo do seu sermão, você trabalhou ali, às vezes, usando o exemplo de meia hora. Você trabalhou 20 minutos desenvolvendo 3 tópicos. Na hora da sua conclusão, que o recomendável é que ela tome 10% do tempo do seu sermão, então, em outras palavras, se for 30 minutos, 3 minutos é um tempo legal, mas até uns 5 minutos você pode esticar. Mas 3 minutos no exemplo de 30 minutos é perfeito. 10% do tempo que você tem ali para a sua ministração, você separa para a sua conclusão. Nesses 3 minutos você vai dar uma retomada geral naqueles 20 que você usou no seu desenvolvimento. Agora assim, Wellington, eu vou ficar repetindo tudo de novo? Não. Se você repetir, aí você se perdeu na sua conclusão. O que você vai fazer? Você vai falar as mesmas coisas em outras palavras. Você vai retomar aqueles assuntos, mas de outra forma. Então vamos ver na prática, que eu gosto de mostrar na prática para vocês. Inclusive, como a gente sempre faz, nós vamos desenvolver juntos aqui um exemplo de conclusão. Vamos primeiro escolher um tema. Fala um tema aí que nós não usamos ainda. Quem quer citar hoje? Um tema que nós não usamos. Avivamento. Avivamento. Tema do nosso congresso. Perfeito. Então nós vamos montar um tema sobre avivamento. E quando a gente fala em avivamento, não tem como falar no texto principal, né? E estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Esse talvez seja um dos melhores para esse tema. Bacana. Vamos usar, nós lemos esse texto e daí nós vamos trabalhar o nosso sermão. Fazemos a nossa introdução, fazemos ali o nosso desenvolvimento. Nesse caso, pegando um sermão temático daí, eu posso trabalhar o que é o avivamento. Tópico 1 do meu sermão. O que é o avivamento? Avivamento vem da palavra avivar. O que significa avivar? Aí eu vou trabalhando, né? Uma forma assim de trazer vida para algo que está morto e que precisa de vida. Aí é o primeiro tópico do meu sermão. Aí eu posso usar, como eu falei, uma ilustração que ilustra isso daí, que trabalha essa questão. Como, por exemplo, uma situação, uma vez eu ouvi do pastor Vicente, estou retomando alguém citando a fonte. Ouvi do pastor Vicente que ele fala que um homem, ele foi atropelado e esse homem, ele perdeu a sua vida. Só que de repente estava passando alguém com um carro e quando viu aquele acidente resolveu parar. E quando parou, essa pessoa foi até aquele que tinha sido atropelado. Ele já estava quase para ser, como é que fala? O saco ali
colocado e passado o zíper, né? Usando palavras bem simplórias, naquele saco lá, quando de repente aquele irmão pediu para chegar perto daquela pessoa que tinha sido atropelada e ele pediu para orar por aquela pessoa. E quando ele orou, a partir daquele momento aquela pessoa reviveu. Ela foi trazida de volta à vida. Então, quando nós falamos em avivamento, é trazer vida. Esse exemplo ilustra muito bem. E por que o avivamento ele é necessário na igreja de Cristo? Porque quando nós não temos a ação espiritual na nossa vida, é como nós estivéssemos mortos. A Bíblia mesmo vai dizer que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, quando nós não temos a ação espiritual na nossa vida, é como nós estivéssemos mortos. E às vezes, essa morte espiritual não significa que nós estamos ilesos. É como se nós fôssemos uma espécie de The Walking Dead. Estou ilustrando de novo para vocês entenderem. Lembra que eu falei que é bom usar a ilustração? The Walking Dead. O que é um The Walking Dead? Aquele zumbi que ele já não tem mais consciência, ele faz algo que já não é mais sob o seu controle, sobre a sua vontade, porque ele já perdeu ela. Aí você pode explicar, né? Quem já assistiu o The Walking Dead, o que é o The Walking Dead, qual que é a ideia ali da série The Walking Dead, para você ilustrar mais e desenvolvendo melhor essa questão. Então, uma pessoa que está morta espiritualmente é como esse zumbi. Ela às vezes está ali na igreja, mas ela não tem sentimento, ela não tem vontade, ela não tem desejo. E o avivamento, quando chega na pessoa, traz vida de novo para a pessoa. Primeiro tópico do meu sermão. Aí o segundo tópico, assim, é como eu posso buscar o avivamento? Já que ele é importante, segundo tópico. Como eu posso buscar? Você pode buscar o avivamento através da oração. Aí você pode contar um exemplo de uma pessoa que orando, por exemplo, foi batizada com o Espírito Santo, ou foi renovada, entendeu? Você pode usar um exemplo. Certo? Terceiro, qual o motivo principal que nós podemos destacar do porquê o avivamento é necessário para a igreja de Cristo? O motivo principal. Primeiro, porque Jesus falou que ele queria derramar o Espírito Santo dele sobre nós, para que a partir do momento que ele viesse sobre nós, nós pudéssemos ser testemunhas dele na terra. Então o avivamento ele vem com uma finalidade, ele vem com um propósito, ele vem com um direcionamento. É a partir do avivamento, quando eu recebo ele na minha vida, ação espiritual, que eu vou poder cumprir a maior missão que Cristo me deu na terra, que é ser testemunha dele. Ele falou lá, ser-me-eis testemunha a partir do momento que vocês forem cheios. Quando vocês forem cheios, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e depois aos confins da terra. Beleza, trabalhei tudo isso, desenvolvi e tal. Agora eu preciso concluir o meu sermão. Preciso fazer a parte final. Como que eu faço isso daqui para encerrar de uma forma legal? Usando esses 3 tópicos que eu usei aqui, bem improvisado, né? Na nossa pequena ministração, na nossa pequena palavra sobre esse tema avivamento. Como é que eu encerro isso daqui bem legal? Quem pode usar um exemplo? Ou citar um exemplo? Que eu posso recapitular ou trazer uma coisa nova e concluir isso daqui de uma forma bacana. Tenta pensar aí num acontecimento teu que você conseguiria encaixar. Tenta pensar em algo que você possa ter ouvido. Ou numa experiência que você consegue encaixar isso daqui. Deixa eu dar uma dica para vocês. O congresso de ontem. Dá para você usar como exemplo. O congresso do final de semana como um todo. Dá para você usar como exemplo. Falei tudo isso. Vou concluir agora então. Diante disso, nós vamos ver que quando o avivamento chega na vida de uma pessoa, essa pessoa ela não só é cheia do Espírito Santo de Deus, mas ela é capacitada de uma forma tão extraordinária que ela é capaz de fazer coisas que nem ela imagina ou pensava que conseguia fazer. A própria Bíblia mostra isso. Vou ilustrar com a Bíblia nesse caso. A própria Bíblia vai mostrar que pessoas que eram pescadores, cobradores de impostos, alguns publicanos, pessoas que eram rechaçadas pela sociedade,
pessoas que eram discriminadas pela sociedade. A partir do momento que elas receberam a unção de Deus, o avivamento de Deus sobre a vida dela, elas se levantaram com uma ousadia tão grande, com uma coragem tão grande, com uma capacidade tão grande que não vinham delas, mas vinham de Deus, que a partir do momento que elas se colocaram de pé e se posicionaram para pregar o Evangelho de Deus, nós vamos ver Deus fazendo grandes coisas na vida dos nossos apóstolos alinhados. Isso mostra, diante de tudo isso, que o avivamento, da mesma forma que produziu tudo isso na vida daquelas pessoas, se ele chegar aqui nas nossas vidas, da mesma forma Deus vai fazer grandes coisas no meio de nós. Pessoas que podem, pelos outros, serem vistos e essas pessoas dizer, não é capaz, não consegue, não vai dar certo, não é ninguém. Se recebeu o avivamento de Deus na sua vida, vai ser levantado como alguém que vai fazer grandes coisas no reino de Deus aqui na terra. Concluí bem? Ficou legal? Encaixou mais ou menos? Então a conclusão vem para isso. Eu recapitulo um pouquinho, falei sobre vida, falei sobre a importância de trazer o poder. Aí quando eu venho na conclusão, eu recapitulo usando o exemplo dos apóstolos, quando o avivamento chegou na vida deles. Aí eu poderia ser até mais específico, né? Pedro, que até então traidor, depois do avivamento, quando chega, ele é alguém que chama a responsabilidade para ele. Não, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Ele começa a pregar, 3.000 pessoas aceitam Jesus. Ele prega de novo, 5.000 pessoas aceitam Jesus. Alguém que era pescador, alguém que não tinha tanto conhecimento, mas quando o avivamento chegou na vida dele, ele se levantou, ele se colocou de pé, ele teve coragem, ele teve ousadia para ser um instrumento de Deus na terra. A conclusão, ela tem que fazer isso daí. Ela recapitula, ela puxa um pouquinho do desenvolvimento, mas você aplica de novo com coisas novas, com palavras diferentes, com exemplos diferentes, com ilustrações diferentes. Você aplica tudo aquilo que você falou no desenvolvimento em poucas palavras ali na sua conclusão. Até aqui, ok? Eu trouxe ali, como sempre, alguns tipos de conclusão que nós podemos usar. São 4 tipos. Primeiro tipo, a recapitulativa. Segundo, ilustrativa. Terceiro, aplicativa. E o quarto tipo de conclusão é aquele que produz um apelo motivacional. Entrando nessa questão dos tipos de conclusão, uma coisa que eu anotei aqui como erro que nós não podemos assim cometer é que quando nós formos concluir, você precisa de fato concluir. Você já deve ter visto alguém também, que eu já vi, eu nem sou tão velho assim, eu já vi pessoas assim, já vou terminar, já vou concluir, aqui eu acabo. Mas daí a pessoa fala isso, mas não para. Aí fala um negócio novo. Aí traz uma experiência nova. Aí aquilo que era para concluir, que era para fechar. E se ela tivesse concluído fechado, teria sido assim, show de bola. Só que daí vem e não para. Continua falando. Continua ali postergando. Continua trazendo coisas novas. Continua tentando montar outros tipos de conclusão. É como se elas tivessem assim, não, eu tenho os tipos de conclusão, essa. Eu quero concluir com todas elas. Eu vou usar a recapitulativa, a ilustrativa, a aplicativa e o apelo motivacional. Aí eu concluo ali, uso 4 tipos de conclusão e não concluo nada, na verdade. Eu fico só enrolando. Então, na conclusão, gente, se você falar assim, ó, gente, vamos agora pro final. Aqui eu encerro. Aqui eu termino. Nós vamos até ver um exemplo depois na prática. Aqui eu termino. Vocês precisam de fato concluir. Vocês precisam terminar. Enquanto vocês anotam ali, se precisar eu falo de novo, eu vou passar mais um vídeo para vocês, porque a partir do momento que você, eu já falei isso para vocês, né? A partir do momento que você aprende, automaticamente você começa cada vez mais a observar. E eu estava até falando com o irmão Luqueta isso antes da aula, acho que o Jason já estava aí, né? Não sei se você já tinha chegado. Quando você vai cada vez mais buscando conhecimento acerca de um assunto, tudo que você ouvir nessa área de pregação, você vai ouvir com olhos analíticos. Você vai ouvir assim com olhos críticos, no sentido assim, crítico vem de criticar.
Só que o criticar é você analisar, não é só falar mal, falar ruim. É criticar no sentido assim de análise. A etimologia da palavra fala disso. Então, tudo que você for ouvir, você vai ouvir com esses olhos críticos, analisando. Às vezes a pessoa vai estar pregando e a pregação está todo mundo lá gamado naquela pregação, com os olhos fitos, só que você vai estar analisando. Opa, ele usou esse tipo de introdução, que interessante. Essa ilustração caiu bacana, gostei disso daqui. Pode falar. Eu queria já te perguntar isso mesmo, já que está no assunto. Ele leu sobre Êxodo e pregou Moisés. Mas eu estava atendendo ali, eu ajudando na recepção, eu não consegui. O que ele pregou sobre Êxodo? Falava sobre Moisés? Falava. Falava? Ele pregou junto? Que eu falei, eu vou ter que... Depois eu não consegui marcar ali para mim ver. Mas eu vi que ele leu Êxodo e pregou sobre Moisés. Eu falei, caramba, eu vou ter que ler lá depois se tá batendo. É uma mensagem que ele contextualizou, entendeu? Ele usou um texto e contextualizou com a história, no caso, né? Com a história ali, o pano de fundo histórico. E a introdução dele, a gente pode entender ele como o quê? Textual? Na introdução, na hora eu não tava, eu vim aqui fora. Eu peguei da metade, todas as vezes eu peguei da metade da mensagem já pra frente. Queria muito te perguntar isso aí. É porque eu tava com a minha neném, mas depois eu posso assistir essa parte, daí eu falo qual que foi. Mas eu separei essa conclusão dele aqui que eu achei extraordinária. 2:14. Caiu a internet, será? Aqui. Vocês têm que pelo menos saber me dizer que tipo de conclusão que ele usou aqui, hein? Mas não deu pra marcar mesmo. Hã? Não, agora vocês vão ouvir, eu quero perguntar pra vocês. Meu Deus, não vai rodar não? Tá carregado, mas não quer rodar. Explica isso, Monofita. Ele fez um reload da tela ali. Vai carregar tudo de novo. Recebam! Recebam! A orquestra está sendo cheia! A orquestra está sendo cheia! Vejo como se fosse uma nuvem carregada! E Deus está dizendo, diga para o Mozart! Tá bom? Que ele que fechou o guarda-chuva da incredulidade! Eu vou molhar! 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 Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Abre a boca para adorar! Eu encerro aqui pra gente orar. Aí, ó. Ele usou o famoso eu encerro aqui. Então aqui ele tinha que encerrar, né? Tá. Então ele entrou na conclusão da mensagem. Pastor Vicente, há uns anos atrás, eu estava dirigindo o meu carro. Eu estava dirigindo o meu carro. Irmãos, eu dormi de noite. Eu não durmo, melhor dizendo, eu não durmo à noite dirigindo. Pode colocar eu à noite toda para dirigir que eu vou. Só que esse dia, me deu um sono, estava perto da cidade de Ribeiro. Eu estava perto da cidade de Ribeiro. E me deu um sono muito forte. Eu encostei ali perto do carro. Ali perto do meu carro. Grau. Eu encostei no meu carro. Já identificaram o tipo de conclusão? Tomar um café. Eu não tomo café. O pessoal sabe, eu estava com muito sono, eu falei, preciso tomar um café. Tomei um café, misturei com Red Bull e taquei pra mim. Falei assim, eu preciso ficar acordado. Mas Deus tinha colocado aquele sono para mim parar, que eu não paro. Eu pego a viagem, eu vou parar direto. A hora que eu parei, eu comecei a conversar com um senhor alto assim, um gaúcho. E a gente começou a conversar, e eu pedi um pão de queijo. Comi um pão de queijo. Aí, pão de queijo. Ele falando, eu sou de Santa Maria, ele é de Santa Maria, a gente foi conversando. Eu pedi o segundo pão de queijo. Começou crente, pedi o terceiro pão de queijo. Deixa eu fazer uma pausa rápida só para Que é crente, considerar não algo. bebe, não fuma. Até então ele veio trazendo durante toda a mensagem momentos de clímax, assim, pequenos, né? Que ele dava, inclusive antes ali dele começar a conclusão. Só que, claro que vocês estavam ontem, é muito recente, né? Mas já que nós estamos analisando. Teve um momento que produziu tanto clímax como esse final que vai ter agora? Não. Você vai ver que durante toda a mensagem ele foi produzindo assim, esses momentos que a pessoa dava uma animada, um e outro levantava e tal. Sim. Entendeu? Então agora no final ele vai produzir de uma forma assim que todo mundo se levanta. Ele não precisa, ele falou aqui eu termino, mas ele não pediu para ninguém ficar de pé.
Entendeu? As pessoas mesmo foram recebendo. Por quê? Porque ele preparou o momento para chegar nessa hora. Mas come como... Se você não vê um crente comendo, desconfia que ele está bebendo ou fumando, viu? Escuta, eu pedi um pão de queijo, aí pedi um segundo pão de queijo. Quem está me ouvindo, diga amém. Pedi um segundo pão de queijo, terceiro pão de queijo. Aí no terceiro, que eu lembrei de orar. Meu Deus, eu não orei. Aí eu orei. Só que, irmão, literalmente, Deus me tomou, que eu esqueci que eu estava no grau. E Deus me encheu, irmão. O meu sonho, que é ser cheio em lugar inesperado. Porque isso aqui dentro é fácil. Agora, meu sonho é você ser cheio na faculdade. Meu sonho é adolescente ser cheio na escola. Ah, foi para a diretoria por quê? Está falando em língua estranha, olha que coisa maravilhosa. Lá tem um menino lá na fila do banco lá que não fala de falar em língua estranha. Tira ele, que bom. Isso que eu quero ver. E Deus me encheu. E eu esqueci, meu irmão, literalmente que eu estava e eu entrei no manto. Eu entrei no manto que eu... Mas daí eu me lembrei que eu estava no alto. E lembrei do gaúcho. Falei, meu Deus, ora. A hora que abri o rosto, o olho, ele... E eu... E ele... Ele, o que é isso? Eu falei... Você usou técnicas de oratória daí. Meu Deus, como vou explicar? Ele falou, você fez uma oração aí, de repente você virou, eu assustei, quase que eu saí correndo. Ele falou, o que é isso? Eu falei para ele falou, você começou a falar um monte de palavras aí, o que é essas palavras? Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou explicar para ele? Na hora o Espírito Santo me deu uma direção. Ele falou comigo assim, fala um negócio no ouvido dele. Irmão, se prepare para Jesus queimar seu filme. Quando você tem o filme queimado, meu irmão, você é muito normal. Na hora eu falei, Senhor, eu não vou falar, só tem homem aqui, não vai pegar bem. É o jeito dele falar, né? Nessa época eu morava em Campinas. A fama de Campinas não era boa. E a fama de gaúcho também não é boa. Eu falei, Senhor, não vai ser legal isso aí. Como é que vai fazer? Eu falei, não vou falar. Fala, eu falei, não vou falar, Senhor. Na hora que o Senhor fala, eu falei, vigia, Jesus. Não vou falar. O Senhor falou, você vai falar? Eu falei, eu vou falar. Eu falei assim, falar um negócio no teu ouvido. Ele falou, por quê? Eu falei, você não quer saber o que ele falava lá, que ele estava falando? Ele falou, quero. Então deixa eu falar um negócio no teu ouvido. Ele falou, pode falar. Vem aqui, irmão. Não fale. Você vai ser o gaúcho. Aí ele ficou olhando assim, eu falei, vou falar um negócio no teu ouvido, beleza? Ele falou, beleza. Eu cheguei no ouvido dele, cochichei um negócio bem baixinho. Aí eu perguntei para ele, o que eu falei aqui, as outras pessoas conseguiram entender? Não. Ele falou, não. Eu falei, sabe por quê? Eu falei, porque eu cochichei no seu ouvido. Ele ficou sem entender, eu falei, sabe aquele balabalá que eu estava falando? Ele falou assim, eu falei, eu estava cochichando no ouvido de Deus. Espera aí, que agora vai ficar bom. Diga para quem está perto de você, você vai cochichar hoje, fala para ele. Se ele parasse aí já. Diga para ele, quando você Tava fala uma em línguas, conclusão legal. você está cochichando. As grandes potências mundiais existe algo chamado código secreto, que eles conseguem falar e ninguém consegue entender. A maior potência da história se chama igreja, e a igreja também tem um código secreto, que é a língua estranha. Quando você fala em línguas estranhas, o diabo fica tentando entender e não consegue entender. Só Deus! Escuta. Aí eu falei assim, pastor Vicente, comigo. Pronto. Que posta. Acabei com ele. Na hora ele olhou para mim e falou assim, posso cochichar? Posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou, posso cochichar também? Posso cochichar também? Eu falei, meu Deus. E agora eu falei, e aí, Senhor? E Deus falou comigo, pode. Eu falei, pode. Ele perguntou para mim como? Pergunta como? Eu falei, como? E Deus falou comigo, pega um dele. Eu falei, Senhor,
Eu falei assim, posso pegar na tua mão? Ele ficou olhando assim, eu falei, posso pegar na tua mão? Ele falou, pode. Eu falei, dá a mão aqui. Não foi, mas eu já estava tão cheio de Deus que eu falei, ó, tudo que eu falar você repete, beleza? Ele, beleza. Eu falei, Senhor Jesus, eu te aceito. O único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E me ajuda a te servir. A partir de agora. Eu sou teu servo. E eu quero cochichar no seu ouvido. Quando eu falei isso, meu irmão, ele começou a envermelhar. Começou a tremer. Treme aí, pastor. Ele começou a tremer. Quando ele começou a tremer, o Espírito Santo falou para mim, abraça ele. Eu abracei ele. Ele começou a pular. Eu abri o olho, meu Deus do céu. Araia, calaia, sope, calabachana, ramanaia. Arabacato, rebacana, badara, bacana, bachana, ramanaia. Arabacante. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Na hora do Senhor. Ele começou a pular, e eu tentei, vai pulando, e eu fazendo, amém, irmão, amém. E ele pulando, e quando eu percebi, ele começou a falar em língua estranha. Eu falei, ei, irmão, amém, e ele pulando. Na hora, o Espírito Santo falou para mim, ele que recebeu agora, não está com vergonha, você que é cheio vai ficar. Eu falei, é verdade. Ele começou a pular de lado, eu comecei a pular de outro, e a glória de Deus encheu a casa. Cadê aquele que é cheio? Vai descer. Qual foi o tipo de conclusão? Para mim é ilustrativo. Ilustrativo. E ele encaixou bem com o que ele estava falando até então na mensagem? Perfeitamente. Tanto que agora é o que eu falei, ó, todo mundo começa por si só, como se fosse o fechamento, né? Entender tudo aquilo que ele queria passar, toda a mensagem principal da mensagem ele consegue encaixar ali. Sem precisar ficar implorando para as pessoas, sem precisar... Claro, ele tem uma habilidade muito grande, né? Ele tem uma habilidade muito grande de oratória. Ele usa ferramentas assim que dá para perceber que ele se preparou, ele vive disso. Muitas experiências também com Deus, né? Muita experiência com Deus, com certeza. Isso daqui, inclusive, é uma, né? Ele usou uma experiência ilustrativa, mas própria, pessoal. Então, assim, ó, quando você consegue encaixar bem a conclusão, você consegue fechar toda a sua mensagem. Todo mundo entende o que você queria dizer, todo mundo entende o que você queria passar, todo mundo compreende a mensagem em si e ajuda para a pessoa dar liberdade, assim, para a ação espiritual na vida dela. Então, nesse caso, o exemplo foi a ilustrativa. Você viu que ele usou um tempo maior? Como ele pregou 1 hora, ele usou um tempo maior. Se você for somar ali, vai dar 10 minutos de ilustração. Você percebe também que 1 hora ele olhou para o relógio. Ele começou a concluir e olhou para o relógio dele. O que ele fez? Ele pensou, peraí, eu tenho 8 minutos ainda. Significa que se ele tivesse só 5, ele resumiria a história para contar nos 5. Atingiria também o mesmo objetivo. Como ele viu que ele tinha mais tempo, o que ele faz? Ele começa a abrir parênteses. Lembra que eu falei sobre esses parênteses? Que você está contando algo, aí você dá uma paradinha para fazer às vezes uma pequena aplicação. Quando é nesse caso, a aplicação ela é show de bola. Ele está usando ilustração e ele está aplicando. Só que a aplicação ela é como se fosse esse parênteses. Você está falando uma palavra e é uma palavra difícil, daí entre parênteses um sinônimo para ficar mais fácil para você entender. Por exemplo, assim, estou falando do Jason. Esposo, marido da... Como é o nome da esposa? Kathleen. Eu fiz o quê? Eu expliquei melhor quem é o Jason que eu estou falando. Porque senão fica vago. Então ele vai aplicando, só que como se fossem esses pequenos parênteses. Porque ele tinha tempo. Então ele falou, eu posso dar uma quebrada no gelo, posso fazer o pessoal dar uma risada, posso contar uns negócios legais. Ele vai fazendo pequenas aplicações, mas em nenhum momento ele saiu da principal, que era a ilustrativa. A conclusão dele é ilustrativa. Nesse caso você pode fazer, às vezes você está recapitulando e você faz também uma pequena aplicação. Só que o ponto principal da sua conclusão tem que ser a recapitulação. Você está fazendo um apelo motivacional e às vezes nesse apelo você até dá uma recapitulada. Só que o principal é o apelo motivacional. Entendeu? Você usar
alguma ferramenta de outro tipo de conclusão, até pode, desde que seja um parênteses, um pequeno adendozinho ali do seu tipo de conclusão. Você nunca pode perder o tipo principal. Escolheu a ilustração? Vai na ilustração até o final. Faz uma explicaçãozinha se tiver tempo, abre esses parênteses aí, dá uma brincadeira e tal, faz o pessoal dar uma risada, mas foque no teu principal. Tá? Vamos ver então o primeiro tipo, que seria essa recapitulativa. Eu gosto desse pastor aqui, ele é pastor batista, da igreja Red, o pastor Tiago de Assis. Eu já escutei algumas ministrações dele, principalmente por causa de alguns temas que ele tem, que me chamou a atenção, que eu assisti. E é interessante que ele prega com telão atrás, usando o tempo todo, às vezes, uma imagem ou pequenas frases durante a ministração. E quando chega no final, isso aqui é o final de uma mensagem. Eu fiz uma print para vocês verem como que ele faz. Ó, para refletir e praticar. O que ele está fazendo aqui? Ele não trabalhou esses 3 tópicos da ministração. Ele trabalhou no tópico 1 aqui sobre, por exemplo, assim, divisão, sobre discórdia. O que a discórdia faz? Entendeu? No caso aqui é um tema bem atual. Peguei a última mensagem dele, é sobre política, por sinal. E ele trabalha aqui, ó, não devemos deixar ninguém nos dividir. Discorde politicamente, ame incondicionalmente. Então no desenvolvimento ele trabalhou bem isso daqui. Aí ele chega no final e trabalha isso aqui. Então, ó, gente, relembrando, para nós refletirmos aqui, ó, fazendo um resumo aqui do que nós falamos. Primeiro, gente, importante, vocês não podem se dividir por causa de política. Na política, nós podemos até discordar. Às vezes eu discordo da pessoa que você vai votar. E você discorda da pessoa que eu vou votar. Só que isso não pode nos separar do amor de Deus. Eu tenho que continuar te amando incondicionalmente, mesmo se você vai votar por Lula. Porque eu espero que ninguém... mesmo que você vai votar para alguém que eu não vou votar. Eu tenho que continuar te amando. Isso aqui não pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Segundo, nossa esperança não está em partidos políticos, mas somente na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Então aqui ele trabalhou de pessoas que às vezes colocam toda a sua esperança num candidato, toda a esperança de que o Brasil vai mudar se fulano se eleger e tal. Não, a nossa esperança não tem que estar neles. Isso significa que nós não precisamos cumprir o nosso direito de voto? Muito pelo contrário. Nós temos que sim pensar, escolher pessoas, principalmente pessoas que não só respeitam, mas professam a nossa fé. Nós temos que colocar essas pessoas lá. Só que o detalhe é que a esperança principal nossa tem que estar em Cristo. É Cristo que sara a nação. É Deus que falou, se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, exaltar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, o que eu vou fazer? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então a nossa esperança tem que estar em Jesus, tem que estar em Deus. Não tem que estar em nenhum homem que representa um partido, que está envolvido na política. Terceiro, nosso maior ato político é viver o Evangelho no dia a dia. Nosso maior ato político não é discutindo, não é brigando, não é tentando convencer alguém, não. É vivendo o Evangelho. Ele está recapitulando tudo aquilo que ele falou. Ele não trabalhou aqui, ó, esse tópico 3, esse tópico 2, esse tópico 1. Só que ele pegou outras palavras para fechar tudo aquilo que ele falou e poder ajudar as pessoas a fixar a ministração dele. Então é um tipo de ministração aqui que vai ser diferente, por exemplo, do estilo do Tiago. Não é querendo fazer as pessoas pular, rodar, saltar e tal. Não, é um estilo de ministração que vem para conscientizar as pessoas. Gente, ó, relembrando, eu trabalhei isso. Então, relembrando assim, ó, isso aqui é importante, isso aqui e isso aqui é importante. Ok? Beleza? Beleza. Pronto, encerra a ministração fazendo esse resumo, essa recapitulação. Que é o que eu já falei, o estilo da nossa EBD, né? A conclusão, ela faz isso. Você trabalha nos 3, 4 tópicos e os seus subtópicos e a conclusão vem para fechar tudo aquilo e encerrar o assunto. Em pouquinhas palavras ali, ela encerra tudo aquilo que falou. Ela recapitula tudo aquilo que foi trabalhado. Isso aqui é o primeiro tipo de ministração. Alguma dúvida com relação a esse? Desculpa, de conclusão. Alguma dúvida? Isso é muito prático, né? Esse... Tem um programa de TV da Globo que é Retrospectiva. Vocês já assistiram? Retrospectiva
2022 vai ser esse ano. E o que eles trabalham nesse programa? O que foi mais notícia mais Forte. relevante durante o ano? As mais relevantes, as Sim. que produziram mais impacto na sociedade, as mais fortes. Então eles fazem um resumão, né? Sim. Às vezes uma notícia dessa que passa ali nessa retrospectiva foi assunto de um dia inteiro dos canais de comunicação. Eu, por exemplo, quando era adolescente, faleceu Michael Jackson, faleceu aquele outro lá, dono do Roberto Carreiro. Quem mais? Um outro artista famoso na época, que eu lembro que ficou... não, tô sonhando. Ficou o dia inteiro falando sobre eles, contando história, músicas e tal. Na retrospectiva, vai fazer a mesma coisa? Não. Isso é Vai dar uma passada por cima. Então esse tipo de conclusão é fazendo essa pincelada, passando por cima daquilo que foi dito, às vezes usando umas outras palavras, um outro exemplo só para poder fechar a tua palavra e a tua pregação. Até aqui, ok? A ilustração, nós vimos na prática. Gente, volta a falar, gente. Eu até mandei ali um pequeno PDF para vocês que eu achei ali, que eu consegui baixar, de 1000 ilustrações, curtinhas. Mandei para vocês no grupo, vocês viram? Sim. É ferramenta para vocês. A ilustração é o que eu falo. Use ela. Use. Ela encaixa em tudo que é lugar. É claro que você não vai ficar só lendo aquelas ilustrações. Procure pensar em ilustração da sua vida. Relembrar acontecimento de alguém, um testemunho que você ouviu, buscar na memória. Ilustração, ela sempre vai cair bem para você fazer um fechamento. Se você observar, o nosso pastor presidente, ele é alguém que a maioria das pregações dele termina com uma ilustração. No caso dele, ele gosta muito do testemunho, né? Ou pessoal, de o que aconteceu com ele, que ele viu, ou de algo que ele ouviu e que ele repassa. A ilustração sempre cai bem, sempre. Na conclusão, você usando uma ilustração bacana, assim, que está coadunando com aquilo que você desenvolveu, introduziu com o seu tema, você vai fechar sempre com chave de ouro, como diz meu pai. Outro tipo, aplicativa. Como é a conclusão aplicativa? Diferente um pouco da recapitulativa, que ela vem para trabalhar assim, as ideias em outras palavras, aquilo que foi dito em outras palavras, quando nós falamos da aplicação, nós vamos trazer na nossa conclusão uma ênfase sobre aquilo que nós falamos. Por exemplo, nós falamos antes sobre avivamento, certo? Montamos aqui uma base sobre a questão que envolve avivamento. Na hora ali eu não concluí usando esse exemplo aqui, da aplicação. Eu produzi mais uma reflexão. Mas quando eu falo sobre a aplicação, eu tenho que falar assim, o porquê é importante ser cheio do Espírito Santo? Por que é importante o avivamento? Quais são as marcas do avivamento na Igreja de Cristo? Quando eu vou concluir, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que aplicar. Gente, por causa de tudo isso que nós falamos aqui, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser um crente avivado. Um crente avivado, ele muda a sociedade. Um crente avivado, ele consegue transformar o lugar que ele está. Um crente avivado, ele consegue atrair pessoas do mundo para dentro da igreja. Um crente avivado, ele consegue trazer vida para o lugar que ele está. Assim como Jesus falou que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, um crente avivado, ele consegue dar sabor para a sociedade. Um crente avivado, ele traz luz para a vida das pessoas. O Thiago falou, quando ele chega na faculdade, ele fala, agora está diferente, vai ser diferente, porque eu estou aqui. Isso aí, né? Entendeu? É uma aplicação. Porque está cheio. Uma aplicação, entendeu? Aplicação é isso. No caso ali, ele aplicou durante o desenvolvimento. Né? No desenvolvimento você vai aplicando, principalmente quando você divide a sua mensagem por tópicos. Você tem um tópico, aí você vai, desenvolve ele e vem e aplica. Uhum. Lembra quando eu falei na aula passada sobre o comprometimento e envolvimento, lá que eu falei na capacitação, do porquinho e da galinha? Então assim, gente, quando nós falamos em comprometimento, eu estou no desenvolvimento, né? Comprometimento é estar envolvido ali, mas não somente envolvido, dando ideias, não, é abraçando a causa, é arregaçando as mangas, é dando a sua vida por aquilo, é transbordando em chamas o seu coração por aquela causa. Então vou aplicando. Só que quando eu chego na conclusão, eu aplico de novo, de forma diferente.
Entendeu? Eu vou usar o seguinte, eu não vou aplicar somente uma parte daí da ministração. Eu vou pegar toda ela, tudo aquilo que eu apliquei no meu desenvolvimento, vou aplicar tudo isso junto na conclusão. Então eu trabalhei o avivamento. Eu trabalhei por que ser cheio do Espírito Santo. Eu fui e apliquei isso no desenvolvimento. Eu vou trabalhar quais são as características. E eu aplico sobre as características de um crente cheio do Espírito Santo. Só que quando eu vou concluir esse assunto, eu preciso pegar tudo aquilo e concluir tudo de uma vez. Aplicar tudo de uma vez. É por isso que você precisa ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que você precisa se levantar. Acorda, tu que dormes. Principalmente quando dorme no culto. Entenderam? Aplicação, você precisa, assim, trazer uma pancada na pessoa. Você precisa aplicar de uma forma a produzir, assim, um certo resultado. Agora, assim, Wellington, qual que é a diferença dessa para questão que envolve o apelo motivacional? Na aplicação, você vai aplicar. Só que, às vezes, você pode ou não chamar a pessoa para uma decisão quando você aplica. Por exemplo, assim, quais são os efeitos da oração? A oração na vida do crente fortalece e tal, e eu aplico. É por isso que é importante orar, gente. É por isso que é importante se entregar a sua vida para Deus. É por isso que é importante estar ajoelhado aos pés do Senhor. Eu só apliquei. Agora, quando eu produzo para um tipo de conclusão que eu preciso de um apelo motivacional, o apelo é fazer o quê? Quando nós falamos de apelo na igreja. O que é o apelo para vocês? Decisão, mas sendo mais específico ainda. Chamar a pessoa para uma mudança. Chamar uma pessoa para uma mudança, principalmente na nossa igreja, vindo à frente, eu aceito Jesus como meu Salvador, ou reconcilio. O apelo seria isso, né? A pessoa se decidindo a vir ali, ter uma transformação de vida, ou quando eu quero um apelo para cura, né? Ela vindo ali para receber uma oração, ela ser curada e tal. Apelo fala muito disso. Então, no caso aqui do apelo motivacional, eu preciso provocar uma mudança na vida das pessoas. Vindo ela à frente ou não. Não necessariamente eu quero só convidar as pessoas a vir à frente quando eu faço esse tipo de conclusão, não. Eu vou provocar elas a ter uma mudança de vida. Então, eu não somente aplico. Gente, é por isso que é importante orar. Não, vocês precisam orar. Gente, quando a gente ora, a gente alcança o trono de Deus. É por isso que nós precisamos orar. É por isso que nós precisamos estar com o nosso joelho diante de Deus. É por isso que nós temos que clamar ao Senhor Jesus. É por isso que nós temos que buscar a presença de Deus. É por isso que eu preciso buscar o avivamento. É por isso que eu preciso buscar ser santo. Seja o assunto que você falou. Quando nós falamos de um apelo motivacional, eu preciso convidar as pessoas a querer isso. Então, não somente falo da importância. Se eu falar da aplicação, gente, é por isso que é importante orar. É por isso que é importante você ser cheio do Espírito Santo. Só que eu não estou convidando a pessoa a uma mudança. No tipo de conclusão que eu chamo ela. Não, gente, a gente precisa fazer isso aqui. Eu não preciso só provocar uma reflexão. Tem um tipo de conclusão que a gente pode usar nessa questão da aplicação, que eu faço somente uma reflexão. A pessoa fica refletindo, é interessante, né? Ela fica só refletindo, buscar Deus é importante, né? No caso do Tiago ali, além de ter usado uma ilustrativa, fazendo aplicações, o que ele fez no final ali? Provocou as pessoas para uma mudança. Gente, vamos ser cheios, vamos buscar Deus. Quem está entendendo aqui, Ele fez essa pergunta, quem está entendendo o que eu estou falando? Em outras palavras, você está entendendo, cara? Vamos cochichar aqui no ouvido de Deus, então. Vamos buscar o Espírito Santo. Então ele provoca para uma mudança. Conseguiram entender? Sim. Precisa de um exemplo? Nesse caso não, né? Bem prático. Certo. Tem tempo ainda? Alguns minutos, temos alguns minutinhos. Eu quero mostrar para vocês então sobre a ilustração, como nós podemos ter o nosso banco de ilustração. Quando nós chegamos ali, já que ela é tão importante na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, ela cabe em todos os lugares, só não na proposição, que a proposição é a ideia central do seu sermão, ela não cabe ali. Nós vamos ver ali, Charles Spurgeon, grande pregador do século XVIII,
dizia que um sermão sem ilustração é como um prédio sem janelas. A ilustração tem o poder de iluminar e enriquecer o seu sermão. Ela traz luz ao que está sendo dito e expõe de forma impactante aquilo que, talvez com palavras, não conseguiria ser demonstrado. Comentando sobre isso daqui, essa semana eu recebi aqui na secretaria o pastor Eduardo Pereira. Ele estava aquele dia na capacitação lá, ele participou até o final e ele confessou algo interessante, que quando nós chegamos para participar ali da capacitação, eu cheguei junto com ele, ele chegou e me cumprimentou e falou assim: Wellison, eu vim hoje, mas eu vou ter que sair antes, viu? Em outras palavras assim, ele estava querendo dizer assim: eu vim para cumprir tabela, né? Ele já chegou falando isso. Eu, não, pastor, bem tranquilo, que bom que o senhor veio aí e tal. Espero que o senhor seja abençoado, né? Aí quando ele veio aqui essa semana, ele confessou, porque ele ficou até o final. Aí quando ele chegou: ô pastor, o senhor ficou até o final aquele dia, né? Ele: sim, rapaz, tá tão bom que eu não quis ir embora, ele falou. E daí ele contou uma experiência que naquela semana ele atendeu um casal. Um casal que procurou ele, estava com problema e tal. O marido, a esposa estavam tendo dificuldade. E daí ele falou assim que ele usou a questão do porquinho e da galinha para poder falar pro casal. Ele falou: irmão Wellison, o que você falou certo aquele dia na sua pregação? Porque eu acho que eu até misturei um pouquinho as coisas. O que você quis dizer lá com... Ele não lembrava muito bem o que eu apliquei certo, mas ele lembrava bem da ilustração. Ele falou que eu contei lá e eu acho que eu embananei um pouquinho. Eu queria falar sobre a questão do comprometimento do marido com a mulher com o marido, mas eu acho que eu falei só sobre a questão de estar envolvido. Acho que eu não passei a ideia principal. E ele pediu para eu recapitular, para ele relembrar aquele assunto. Tá, o que eu quero dizer com isso? Que ele não lembrava da minha aplicação, mas ele lembrava da minha ilustração. Vocês viram como a ilustração ela produz essa... Primeiro porque chama a atenção da pessoa. A pessoa começou a contar a ilustração, gente, sério, nós somos curiosos. Você já quer saber onde a pessoa vai chegar. Ela tá falando ali e de repente ela começa a contar uma história da vida. Pronto, a gente é curioso. Você tá mexendo no celular ali e de repente você dá aquela olhadinha, né? Ainda mais começar a ser interessante ainda. Você para tudo para poder prestar atenção. A ilustração ela faz isso, ela chama a nossa atenção. E segundo, a pessoa grava melhor. Às vezes ela vai esquecer um pouco daquilo que você falou. Ela vai esquecer do que você pregou, o assunto que você leu, o livro que você leu, o capítulo que você leu, mas às vezes ela vai lembrar de uma ilustração. Quando eu ministrei aqui para os adolescentes, eu usei uma ilustração sobre a identidade. A identidade. Aí eu falei assim: todos nós temos uma identidade. E nessa identidade ela tem um nome. No meu caso é o Wellison Michael Miotti de Oliveira, tem lá um registro geral, 10.355.8328, tem o meu CPF lá embaixo, falei e tal, tem no lugar que eu nasci, a minha naturalidade, meus pais, tem a minha digital ali, tem algumas informações. Só que o meu nome ali, que é definido na minha identidade, em determinado momento pode ser que eu não seja definido de fato por aquilo que está escrito naquele documento. Aí eu usei um exemplo. Por exemplo, uma dupla, Chitãozinho e Chororó, o nome deles são esses? Não. E por que eles colocaram esse nome? Para ser um nome mais artístico, mais bonito, atrativo. Eu usei até um exemplo assim, ó. Vai colocar o Wellison e Tinoco. Fica legal? Não fica. Agora, Tunico e Tinoco não fica bacana? Por mais que é brega, mas fica legal. Usei essa ilustração de você, às vezes, pegar um nome ali e mudar ele para poder combinar, um nome artístico. Usei até um exemplo de um tio da minha esposa, que o nome dele é Ângelo, só que daí todo mundo da família chama ele de João. Todo mundo. E não tem lá Ângelo, João, não sei o quê. Não. Tem pessoas que é assim, né? Eu tinha um amigo que era Valdecir, Henrique e Gabarrão. Todo mundo chamava ele de Henrique, eu metia o Valdecir. Só que na hora da chamada lá, a pessoa, Valdecir, aí todo mundo, ele presente, aí todo mundo olhava assim, né? Dava aquela olhada pra ele e tal. Aí eu fui trazendo essa questão assim e mostrei para eles que às vezes a nossa identidade ela é mudada. Nem sempre a gente é chamada pelo nosso nome. Aí eu quis trazer que a nossa identidade é formada por Deus. Às vezes nós tentamos mudar para ficar mais bonito.
Nós queremos mudar a nossa identidade para se parecer mais com o mundo. Nós queremos mudar a nossa identidade para se parecer mais com o que o outro quer que eu pareça. Mas a nossa identidade é definida por Deus. Nada muda o que está ali no documento. Eu posso falar que eu sou o Maicon. Até citei esse exemplo, que na 5ª série eu não gostava do meu nome. Aí na 5ª série, quando eu mudei de cidade, porque todo mundo me conhecia, quando eu mudei de cidade, o pessoal, como é seu nome? É Maicon. Porque daí eu já tinha esse amigo, Valdecir Henrique, todo mundo chamava ele de Henrique. Eu falei, vou copiar também. Eu vou começar a falar que eu sou o Maicon. E vai que pega, né? Só que daí não pegava, porque daí a professora eu chamava o Ellison, aí o presente, aí todo mundo começou a me chamar do nome. Eu falei, não deu certo a minha tática. Eu falei, eu tentei mudar para ficar mais legal, mas não deu certo. Por mais que eu quisesse, no documento estava ali. Deus já tinha definido. Deus já definiu a sua identidade, Deus já definiu o teu propósito. Eu trabalhei essa ideia. Aí passou alguns dias, uma menina me procurou e falou assim, nossa, olha, não esqueci daquilo que você falou por causa do exemplo que você usou. Eu fiz eles trazerem a identidade, eu pedi para eles, mandei no grupo antes para a liderança, peçam para eles trazerem a identidade. Aí na hora eles pegaram, ficaram vendo junto comigo. Aí a menina falou assim, eu lembrava da sua mensagem, grande parte dela só pelos exemplos que você usou. Então a ilustração, gente, cara, é incrível. Se você ouvir uma ilustração, igual essa historinha aqui, ele usou do cochichar com Deus. O que mais que ele usou lá? Da montanha, acho que a montanha, não é a montanha russa, é o Big Tower lá, né? Mas o brinquedo, e o que ele falou lá do outro? Carrossel. Viu? O crente carrossel e o crente Big Tower, ou montanha russa, né? Ele acabou usando um exemplo de um brinquedo e depois aplicou o outro. Mas tudo bem. Mas você lembra do exemplo. Às vezes você lembra até um pouco do que ele contou, a forma que ele contou e tal, dá risada de relembrar. Por quê? Porque a ilustração ficou gravada aqui. O termômetro e o termostato. Apesar que ele inverteu. Ele inverteu. Ele inverteu. Eu tava tão empolgado que ele inverteu. Eu fiquei depois analisando, eu falei, tem alguma coisa. É o termômetro médio, o termostato é o que tem no ar, né? Ele identifica, aí por exemplo está programado ali 25, e o termostato fica funcionando. Se a temperatura subiu, o termostato identifica que subiu, daí ele produz a ação, né? Ele acabou invertendo. Mas tudo bem, a gente perdoa, né? O cara prega demais aí, tá cansado e tal. Mas você gravou. Sim. Você gravou, né? A mensagem em si. Mas eu gravei também porque ele trocou. Não, inverteu, né? Muitas pessoas vão começar a falar, eu sou um crente termômetro. Sou um crente termostato. Porque grava essas coisas. Agora sim, somente isso é ilustração? Não. Tem ali na apostila de vocês ali, Primeiro, a Bíblia como fonte de ilustração. A Bíblia como fonte de ilustração. É aqui que entra o fato de muita gente falar assim, você quer ser um pregador? O que você tem que fazer? Ler a Bíblia. A partir do momento que você começa a ler a Bíblia, você não está tendo somente conhecimento, você não está somente se aproximando de Deus por causa da sua palavra, mas você está também, criando um banco de dados de ilustração. Pode ver que a cada tempo falando alguma coisa aqui, principalmente quando a gente ilustra, né? Aqui juntos, aqui uma mensagem, monta um negócio para a gente usar como exemplo, mesmo que improvisado, eu sempre cito um exemplo. Davi, aconteceu isso, uma história, né? Um homem segundo o coração de Deus. Porque a própria Bíblia é um banco de ilustração. Aqui eu destaco algo ainda melhor, os evangelhos. Lê os evangelhos. Se você ler os evangelhos ali, eu te garanto, você pode pregar qualquer coisa neles mesmos e usar os outros exemplos das histórias, da parábola para aplicar naquilo que você está pregando. Você tem bastante história ali. As próprias parábolas de Jesus já eram uma ilustração. Jesus usava a parábola para ilustrar aquilo que ele estava falando. Então, quando você começa a ter esse conhecimento, você começa a ler essas coisas, você já vai tendo ali um banco de dados. Aí você chega lá na frente, você está nervoso, mas você tem um banco de dados aqui para você aplicar alguma coisa. É aqui que muitas vezes acontece aquela ação espiritual em nós. O Espírito Santo conduz, revela. Sim, ele faz, mas se você não tiver o conhecimento, ele não faz nada não. É como se fosse aquela busca do computador, né? A busca faz o quê, irmão? Porque tu vai lá no banco de dados, se tiver lá armazenado, vai trazer. Mas se não tiver nada, não tem como. Se tiver vazio lá, o Espírito Santo vai lá e busca lá na sua mentalidade.
Vamos buscar aqui uma ilustração para encaixar aqui, para ficar legal, para a ministração ficar legal. Só que busca lá, não tem conhecimento, não tem ilustração, não tem história, não tem nada, não tem experiência, não tem testemunho. Vai acontecer o quê? Vai voltar nada. Não vai se encaixar. Então a Bíblia ela já é uma fonte de ilustração. Só o fato de você ler a Bíblia ali, você já vai ter um monte de ilustração para você encaixar na sua mensagem. Está falando sobre santidade, você vai trazer um exemplo de santidade contando uma história bíblica. Está falando sobre amor ao próximo, você tem lá o bom samaritano para você aplicar sobre isso. E assim, gente, nunca é demais a Bíblia para você usar como ilustração. Nunca é demais. Você pode usar em todas as suas pregações. Sempre vai ter ilustração bíblica sobrando ali para você contar. Tá? Outra ali, ó. Leia mais, ouça mais, absorva mais. E nesse caso, é você procurar, né? Procurar, como eu falei, ler o livro, ouvir coisas, ouvir pequenas mensagens. Eu, particularmente, por um bom tempo, eu ouvi aquele Sub-12 do pastor Luciano Subirá. 12 minutinhos que ele traz uma mensagem ali, uma palavra, que eu posso deduzir assim para o seu dia. Só que por muito tempo ele gravava, às vezes, um vídeo lá em Israel, por exemplo, e ele começa a mostrar, conta ali uma experiência daquilo, conta uma curiosidade sobre aquele lugar que ele está. Tudo isso é ilustração para você. Tudo isso é fonte de conhecimento. Um vídeo, uma música. A música também, ela se torna hoje uma ferramenta extraordinária para você usar como ilustração. Para você ilustrar o que você está falando. Ah, é só cantar? Tem gente que canta. A Geise, por exemplo, ela canta, ela tem essa facilidade. Então, se ela for usar, ela vai usar com muito mais facilidade do que nós. Mas, às vezes, a letra em si da música, a letra, parte dela, como aquele hino que fala, né? O próprio Tiago usou do Sabor de Mel uma hora para contar uma brincadeira, né? Joquebed, nossa. É muito engraçado, Joquebed também. Entendeu? É uma ilustração. Tudo isso é ilustração. Você precisa só estar atento. Tá tendo ali, ó, recurso disponível para você todos os dias. Aí às vezes a pessoa, eu vou lá falar, mas não sei o que eu falo. É só você se antenar um pouquinho. O que eu falei, a partir de agora, você começa a participar do culto, você adora Deus, pelo amor de Deus, gente. Não deixem de adorar Deus, de buscar a presença de Deus, mas começa também a prestar atenção. Opa, isso aqui foi legal, esse acontecimento foi bacana, isso aqui eu posso guardar, fazer uma anotação. Eu particularmente eu tenho um caderno. Agora eu vi uma tática diferente, vou compartilhar para vocês, que é ter um caderno que não tem linhas. Eu particularmente tinha um caderno que eu fazia muitas anotações. Eu gosto de anotar. Mas eu vi uma tática também que eu relembrei da época de concurso público. O pastor Douglas Gonçalves, ele montando uma pregação, um vídeo, e ele pega e faz um desenho no meio, um desenho ou uma palavra assim escrita diferente, e começa a puxar em ramificações assim, ó, como se fosse veias ou raízes. Isso aí é uma tática, na hora eu relembrei, nossa, isso aqui é de quando eu estudava para concurso público, o nome é mapa mental. Mapa mental. É para você gravar melhor. Quem já tinha visto sobre isso? Tem mapa mental e ficha mental, né? Na época eu estudei sobre isso. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, por que eu nunca usei isso daqui nas minhas pregações, nos meus estudos, nas minhas coisas? Tem hora que anotando, você lembra, você tem recurso, você tem ferramenta ali, mas quando você desenha as coisas, você grava muito melhor. E para mim que prega direto, isso aqui é essencial, extraordinário. Aí eu fui e comprei um caderninho sem linhas e eu estou agora fazendo os meus desenhos ali, os meus mapas mentais para ajudar. Então assim, viu um negócio legal no culto, chega em casa, faz a sua anotação, faz o seu desenho. Se você tiver o caderno na hora ali, ou se tiver o celular, eu tenho um grupo no celular, ó, que é ministrações e aulas. Que às vezes eu vejo alguma coisa interessante, eu vou ali no grupinho, que é só eu que estou nele, e eu coloco ali essa informação para mim. Olha lá, ó, só, por último eu mandei a CNH porque eu precisava digitar. Mas ali eu tenho bastante coisas que eu jogo ali, que eu preciso guardar. Opa, vi isso aqui, bacana, achei interessante. Eu monto lá, ministrações e aulas. Eu posso usar isso daqui numa aula, eu posso usar numa ministração, eu posso usar numa pregação. Eu tenho o grupo de salvação, sim. Hã? Eu tenho o grupo de salvação. Grupo de salvação? Não, é o nome, grupo de salvação. Ah, o grupo de salvação. Aí eu, no culto mesmo, eu escuto o negócio, eu digito ali já. Isso, é essencial. Tudo isso aí é o seu banco de ilustração que vai sendo formado. Aí quando você precisa, você dá uma olhadinha, tá ali. Porque senão a gente esquece, é normal.
Eu falei, a ilustração você vai gravar por um tempo e tal, mas daqui 1 ano, 2, 3, às vezes você já não lembra. Então, se você tem anotado ali, se você tem guardado, essencial. Agora assim, ó, como utilizar as ilustrações? Primeiro, certifique-se de que a ilustração é coerente com a sua proposição, que é a sua ideia central. Utilize ilustrações apenas nos tópicos onde você queira dar ênfase. Recomenda-se que no máximo 3, só que aqui é o que eu falei, tudo depende do teu tipo de sermão. Aqui eu estou trabalhando uma ideia de sermão 30 minutos, um sermão de domingo, né? Um sermão de culto de departamento, sermão padrão. No caso aqui do Tiago, você pode ver que ele usou muito mais que isso. Só que por quê? Porque é um congresso, é um ambiente diferente, é um momento que as pessoas já estão reunidas esperando alguma coisa. Então aqui, se tiver 20 mil ilustrações aqui, cabe. A pessoa às vezes aqui não quer muito conteúdo, ela quer uma motivação para ela poder buscar mais a Deus. Que é o que ele veio trazer. O tema é avivamento, é um congresso de jovens, e ele trouxe uma palavra com muitas ilustrações voltadas para isso, provocando o tempo todo as pessoas a ser cheias do Espírito Santo, a buscar a presença de Deus. Claro, dando uma ênfase maior no final, né? Onde ele queria concluir. E caso tenha que optar, dê preferência para ilustrar na conclusão. Se você tiver que optar, eu tenho uma ilustração para contar. Eu não quero contar no desenvolvimento, não vai dar tempo, eu não quero encaixar na introdução. Onde é que eu uso? O que eu falei, gente, usa na conclusão. Por quê? Ele é o clímax, ele é o ponto principal. E a ilustração, como ela ajuda a pessoa a gravar bastante, se você deixar ela para o final, a chance aqui do que eu falei, se você começou mal, você salvar o seu sermão, né? Daquela salvada no sermão. Ou se ele já está legal e você concluir assim com sucesso a sua parte, né? Aquilo, a sua preparação em si, para o Espírito Santo, a partir daquele momento, convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, show de bola, deixe para a conclusão. Se tiver que optar, deixe a ilustração para a conclusão. Amém? Bacana? Então, aula que vem nós vamos ver sobre os tipos de sermão. Eu destaquei aqui o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Vamos passar por ele. E vamos ver sobre fontes de pesquisa. Eu creio que na próxima aula a gente já encerra. Mas é o que eu falei, se não encerrar na 7ª, encerra na 8ª, que é na outra segunda-feira. E como nós podemos ter ou filtrar, né? Filtrar fontes, como nós podemos filtrar as nossas fontes de pesquisa. No final eu trouxe um tópico extra para vocês aqui, ó, sobre como prender a atenção do público. Porque vai ser uma passada que a gente vai falar sobre isso, no curso de pregação a gente precisa trabalhar essa questão, apesar de ser algo voltado para a oratória, mas eu vou trazer um extra aí para vocês de como a gente consegue ir prendendo a atenção do público, principalmente quando você tem que ministrar ali 40 minutos, 30 minutos, que para você às vezes 30 minutos não é fácil, né? Para mim hoje falar 1 hora é um desafiador, 1h30 então nem se fala. Ministrar 1h30 para as irmãs aqui no seminário de liderança foi 20 dias estudando, porque é desafiador, né? Não é fácil, ainda mais prender a atenção das pessoas. Como nós conseguimos fazer isso daí? Beleza? Vamos ficar de pé? Deus abençoe vocês. Tenha uma excelente semana. O que precisar, nós estamos aí à disposição para ajudar, para tirar alguma dúvida que você tiver. Só mandar que nós estamos à disposição, tá bom? Deus, em nome de Jesus, que nós te agradecemos por mais uma vez que nós estivemos aqui. Agora, Pai, eu quero orar pedindo para que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, dispostos a continuar fazendo a diferença na nossa geração, dispostos a ser um arauto do Senhor na terra, ministrando as boas novas do reino de Deus. Eu peço que o Senhor continue capacitando a cada um, fazendo aumentar o desejo no coração de cada vez mais ser útil na sua obra, de ser útil ao teu reino, sendo um diferencial nos nossos dias, Pai, sendo usado como instrumento do Senhor, sendo usado como alguém que é capacitado pelo Espírito Santo para ministrar com autoridade,
para ministrar com coragem, para ministrar com ousadia, Pai. É por isso que eu peço que o Senhor continue trabalhando na vida de cada um. Continue, ó Deus, ajudando eles a permanecer firmes nesse propósito, para que cada vez mais o Teu nome possa ser glorificado através da vida deles, para que mais e mais o Teu reino cresça através das pregações que eles vão ministrar, onde eles estiverem, onde eles congregarem, Pai, e para que mais almas se rendam a Ti, voltem para Ti, através das pregações dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e ótima semana. Vamos estar lá dia 10 e dia 17.